Então, nós vamos ter uma breve conversa sobre comunicação e igreja, desafios e esperança. Eu gostaria de destacar alguns pontos, baseando-me bastante no Diretório da Comunicação para a Igreja do Brasil. Eu penso ser um documento muito consistente e um excelente fundamento para a nossa prática comunicacional enquanto igreja. Por quê? Porque ele é atualizado, ele é bem fundamentado, é composto por gente que entende e é numa linguagem acessível. Por isso, a primeira recomendação é que todos nós, que de uma maneira ou de outra lidamos com o tema da comunicação, tenhamos este diretório como nosso guia, nossa diretriz nessa prática. Antes de falarmos propriamente dos desafios e das esperanças, eu gostaria só de lançar um pressuposto, que é muito importante, porque dele depende a continuidade do nosso pensamento, da nossa reflexão. E o pressuposto é o seguinte: o mundo digital, ele não se restringe apenas às plataformas e aos equipamentos que cada vez são mais avançados, cada vez dotados de mais recursos, mas ele é um ambiente humano. Ele é um lugar de encontro, de vida, de partilha, também de desencontros. E nós, quando consideramos essa realidade, que ele mais do que apenas o uso ou não de determinado aparelho, de determinado aplicativo, de determinado programa, configura-se num ambiente, isso traz implicações psicológicas, antropológicas, econômicas, culturais, linguísticas e também pastorais. 10 anos atrás, se eu falasse, vou lhe mandar um WhatsApp, alguém ia ficar perguntando, mas o que é isso? Será que é de comer? É de ouvir? É bonito? É feio? E hoje em dia já está incorporado na nossa linguagem, virou sinônimo. Quase não falamos mais, lhe mando mensagem, lhe mando uma carta, um bilhete, nem e-mail mais. Mando, nem é WhatsApp, é um zap. Só no âmbito linguístico, um dos exemplos, o quanto que esse ambiente mexe com a gente. E aí, já recorrendo ao diretório, ele diz no seu número 175 que a presença da igreja neste ambiente digital, ela deve ser olhada com atenção, porque ele é um lugar de testemunho e anúncio do evangelho, um campo de evangelização, com suas belezas e com seus desafios, com suas facilidades e também com os seus perigos. Por isso, precisamos nos preparar bem para sermos bons comunicadores e comunicadoras deste ambiente. Compreender profundamente as pessoas e a sociedade na qual se vive e se atua é uma condição essencial para o êxito da ação evangelizadora. Uma ação evangelizadora encarnada, que fala a linguagem daqueles com quem se partilha o exercício da evangelização. E a sociedade, o mundo da comunicação, então, é esse mundo que precisa também ser por nós estudado, compreendido, vivido. Diz também o diretório, no seu número 12, que comunicação diz respeito aos processos da construção simbólica que possibilitam a interação pessoal e a organização social. Não é apenas transmissão de mensagens, mas de ressignificação constante do mundo. Sempre ajudando, encontrando um sentido novo, sempre aprendendo também à medida que nos comunicamos. É uma via de mão dupla, ou melhor, é um ciclo que se constrói, onde os corações, as mentes dispostas a aprender e a ensinar vão se enriquecendo mutuamente. Vamos, então, a alguns desafios que eu gostaria de destacar, são muitos. O primeiro é o deslocamento do eixo pastoral, quase que o advento de um novo modelo pastoral. Passando aí algumas palavras-chave para nos ajudarem na localização ou marcarem o nosso percurso. Primeiro, de uma pastoral de respostas a uma pastoral de perguntas. Há muito mais perguntas do que respostas. Oferecer
um pacote pronto de respostas já formatadas, nem sempre atende à dinamicidade e o movimento desse novo ambiente onde nós vivemos. Assim como há também na pastoral uma mudança do foco no conteúdo para o foco nas pessoas, na experiência pessoal, onde cada um gosta de se sentir incluído, olhado com atenção, compreendido e ouvido. O conteúdo continua sendo importante, mas ele precisa ser apresentado, ser proposto de forma inteligível, de forma que faça sentido para aquele com quem eu partilho o conteúdo. Nós acabamos de falar, mais do que transmitir mensagens, um exercício constante de ressignificação. De uma pastoral de transmissão, do pai para o filho, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, mas uma pastoral do testemunho, onde aquilo que se fala, aquilo que se pratica, aquilo que se vive, aquilo que se apresenta, deve estar numa profunda sintonia. Muito mais do que uma pastoral da propaganda, uma pastoral da proximidade. Mostrar-se próximo, mostrar-se alguém com quem aquele a quem nos referimos ou com quem nos comunicamos pode contar, pode estar junto. Menos ideias e mais histórias de fulano, de ciclano, que fez isso, que superou aquela dificuldade, que deu aquele testemunho prático ao ajudar, ao se colocar à disposição. E a vida interior, que continua sendo muito importante, base também da nossa espiritualidade, passa a ser uma vida interior e também interativa. O outro faz parte, eu interajo, eu construo junto. Então, perceber essa mudança de eixo que implica nessas todas travessias que eu listei até aqui é um primeiro desafio, é uma primeira preocupação para quem deseja comunicar nesse novo ambiente. Não adianta apenas mudar o meio, a tecnologia, sem mudar a mentalidade, sem perceber as mudanças profundas que esse novo ambiente traz para nós. Um cuidado especial também é um desafio, com às vezes a facilidade das fórmulas que dão certo. De repente eu vi que investir numa postura mais, vamos botar entre aspas, supersticiosa, ou um devocionismo assim superficial, eu vi que dá certo, eu ganho muito mais likes do que quando eu proponho um pequeno texto de formação ou uma temática mais engajada aí no profetismo ou na vontade de provocar um debate. Então, mas está dando certo, olha quantos seguidores estão vindo para a página da nossa paróquia. Ter esse bom senso, não é que a devoção seja ruim, mas o Papa Francisco, o próprio Papa Bento já nos lembrava que evangelizar o mundo digital não é enchê-lo de mensagens piedosas, de flores bonitas, de muito desenho de santinho, criar assim esse ambiente, mas é dar um testemunho. E aí, então, discernimento e cautela, também com aquilo que seguimos, que propagamos, que divulgamos a partir das nossas redes sociais pessoais, está em conformidade com a Igreja, com o Papa, com os bispos, tem consonância com o que o Concílio Vaticano II propôs de participação, de valorização do leigo, de testemunho de fé, de universalização e inculturação do Evangelho, ou não? Ou, de repente, eu estou divulgando ideias e conceitos, de certa maneira, que rompem até a comunhão com a Igreja. Cautela e discernimento. Nunca perder a dimensão comunitária, porque a comunidade ela é um lugar de vivência e comunicação da fé. A fé ela se expressa em ações que nascem do diálogo entre Deus e seus filhos e filhas. Uma comunicação que privilegia a escuta, o louvor, a fraternidade, o aprofundamento das relações no contexto da comunidade. E de que maneira isso implica
na nossa catequese, na nossa liturgia, em nossos sacramentos, em nossa missão também do Ministério da Caridade, da Partilha, amanhã, Dia Mundial dos Pobres, a Igreja jamais pode abrir mão dessa sua preocupação especial e carinhosa com os últimos. Como agilizar e articular tudo isso nesse novo ambiente? E tudo feito da maneira mais profissional possível. Creio que esse deva ter sido um dos bons, vamos chamar, efeitos colaterais positivos, de certa forma, da pandemia, foi o aprimoramento e a possibilidade de progresso que nossas comunidades de fé tiveram nessa parte técnica das transmissões, mais bem cuidadas, mais conteúdos também melhor preparados, porque esse ambiente virtual, digital, foi o que esteve com maior ênfase à nossa disposição nesse tempo em que ainda estamos, mas em que mais fortemente ainda estávamos privados do encontro pessoal, das reuniões, das formações, das celebrações presenciais. São todos esses desafios muito importantes. Manter a comunhão na diversidade, o respeito, o espírito de diálogo com quem partilha a fé conosco. Não é porque pensa diferente que eu vou cancelar, que eu vou bloquear, que eu vou ofender, que eu vou julgar, que eu vou dizer que é comunista, que não é católico. Quem sou eu, né? É ter esse princípio de discernir. Comunhão com a igreja, respeito ao Papa, aos bispos, pensamentos diferentes, mas uma unidade, uma comunhão na diversidade. E eu destaco mais um número do Diretório para a Comunicação, número 187. É importante que a presença cristã se caracterize primeiramente como escuta atenta, sensível e crítica das eternas questões do ser humano. Os cristãos são chamados a participar das relações sociais digitais, pronto a ouvir a experiência humana em suas diversas situações, culturas e tradições. Vamos agora a algumas esperanças, dentre tantas, que estão aí florescentes, graças a Deus. Primeiro, novas possibilidades relacionais, novas oportunidades para sermos construtores de pontes. Quanta iniciativa bonita de mobilização, de ajuda aos pobres, de esforço coletivo, seja vaquinhas online em prol de uma causa, seja articulação de ajuda, de interajuda, arruma um emprego para um, ou então uma paróquia lá de um outro estado promove um almoço solidário e eu aqui de uma outra região, de repente, consigo lá ajudar com o meu pouco para que seja distribuída uma refeição ao morador de rua, os nossos almoços e refeições solidárias, entre tantas outras. Esse elo bonito que nós estamos agora construindo aqui, gente de tantos lugares, eu vi ali nos comentários, desde Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eu aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, lá em Fortaleza, o quanto podem ser construídas pontes de proximidade, de identificação pela construção do reino. É lugar de conscientizar em torno dos valores cristãos. E aí é que precisa, às vezes, aquela cautela e aquele discernimento que eu já falei antes. Sermos portadores da esperança, percebendo qual o tipo de conteúdo eu vinculo, ou eu levo adiante, eu ajudo a espalhar. Cristão não pode defender um discurso, seja de ódio, de exclusão, de morte, discurso a favor de armas, muito discernimento e perceber quais são, de fato, os valores fundados e fundamentados na raiz do Evangelho, no mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser um lugar da ética das relações. A ética da comunicação social, diz o Diretório para a Comunicação,
se define como um projeto de orientação dos sistemas de mídia e da sociedade, constituída por um complexo de valores e princípios de comportamento, fundados no reconhecimento da dignidade pessoal e do bem comum, ordenado a orientar as ações individuais e coletivas a serviço da justiça e da paz. Os meios digitais também aparecem como uma possibilidade preciosa de voz e vez para muitos que até então não tinham onde se expressar. Então, nós cristãos podemos ser o ouvido desses que encontram também nesse ambiente o espaço para se colocarem aí, apresentarem seus dramas e sermos solidários com eles e ajudarmos também eles a terem a sua voz. Olharmos os grandes dramas, as grandes causas e darmos o nosso testemunho profético. A internet é, sem dúvida nenhuma, o lugar da profecia. E uma esperança maravilhosa que nos impulsiona e que abre muitas portas para nós é o incremento ainda maior, ainda mais intenso do protagonismo dos leigos na igreja, e aí nós entendemos nas duas vias, ajudando nas pastorais, na comunicação, nos outros trabalhos, na formação, na reflexão, na administração de nossas comunidades, lugar fundamental dos leigos, e sendo a igreja no ambiente do mundo, na política, no mundo do trabalho, no comércio, nas organizações civis, o leigo sendo esse testemunho, sendo igreja para o mundo. E creio que o ambiente digital, o ambiente virtual, ele nos ajude a ampliar esse espaço de atuação e dar força à vocação leiga, que é a vocação fundamental, a vocação radical da igreja, é a vocação dos batizados e batizadas, para além da vocação ministerial. Os batizados e batizadas são a grande família dos filhos e filhas de Deus, os ramos enxertados no tronco, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o tronco da videira. Essas são algumas das belas esperanças que o ambiente digital nos oferece, nos apresenta, das quais nós podemos ser dignos mensageiros. Como Francisco foi arauto do grande rei, o homem da paz e do bem, nós também somos chamados a sermos os bons samaritanos do ambiente digital, que caminham por essas estradas, socorrendo aqueles que estão à margem e ajudando-os a se reerguer. Porque, repetindo o que o Papa Francisco disse em uma de suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, a rede não é um emaranhado de fios e de aparelhos, mas é uma comunidade de pessoas. Muito obrigado e qualquer dúvida, qualquer pergunta, de acordo com a dinâmica aí com que o encontro vai ocorrendo, eu estou à disposição. Diversas comunidades por onde eu passei, com quem eu tive a oportunidade de conversar, de fato percebem agora esse grande desafio de chamar o povo de volta. As pessoas achavam que com o retorno, ainda que com restrições, assim, uma percentagem apenas da igreja sendo ocupada, queria dar fila de pessoas para entrar, que os lugares disponíveis não seriam suficientes, e a maioria, de certa maneira, se decepcionou. Não percebeu que a volta esteja sendo assim tão rápida e tão pronta o quanto poderíamos imaginar. Eu penso que o serviço de transmissão ele é um ganho. E eu, pelo que eu vejo, acho que veio para ficar também. Algumas missas e celebrações serem transmitidas, eu acho que é um grande alento para aquelas pessoas que, de fato, estão impedidas por uma conta de fatores de participarem presencialmente da celebração. Mas eu acho que é um trabalho a ser feito com a comunidade, um trabalho de corpo a corpo, de repente percebendo quais são aquelas pessoas que sempre frequentavam a celebração desse determinado horário que ainda não voltaram. E aí, quem sabe, manda um WhatsApp, o próprio pároco ou alguém da comunidade aborda aquela pessoa pessoalmente
olha, estamos sentindo sua falta, nós percebemos ali no Facebook que você sempre está acompanhando. Mas seria muito bom, tendo em vista que já, graças a Deus, demos alguns passos aí na pandemia, ver você aqui presencialmente de novo. Eu acho que, devagarinho, até nós, na comunicação, vamos ter que começar a pensar algum material para ser vinculado, seja no Facebook, no próprio YouTube, no Instagram, alguns cards. Acho que na linha de conscientizar, dizer, participar virtualmente pode ser bom, mas pessoalmente é muito melhor. Nunca penso que numa linha de moralismo, não, ou de condenação também não, mas de atração e sedução no bom sentido. Fazendo a pessoa perceber que, de fato, é bom, é útil, é vital esse encontro presencial em comunidade, receber o próprio Cristo ali na comunhão, no seu corpo, nessa entrega generosa. Acho que é um trabalho de paciência, mas que, dessa maneira, Marcos, acho que vai produzindo seus frutos. A facilidade e a acessibilidade. Hoje, de certa maneira, tudo ficou muito mais acessível. Você consegue, com um investimento relativamente baixo, fazer uma transmissão assim bem inteligível de conteúdo, com um bom áudio, um bom vídeo. A possibilidade de encontros que ultrapassam os limites, às vezes, por exemplo, um país de grande dimensão geográfica como o Brasil. A possibilidade de interação, de acesso às pessoas. Esses são pontos positivos. Os negativos, ou vamos chamar de riscos, são todos os riscos próprios de qualquer ambiente humano. Conforme a gente falou, é um ambiente humano. Então, às vezes, o risco de uma superexposição da vida e da pessoa. A pessoa inadvertidamente, ou às vezes de propósito, encontra ali um lugar para exibir-se, né? Ou uma superexposição. Às vezes, o cultivo de uma postura de ódio, de intolerância. Um perigo muito grande da internet é, às vezes, a bolha que o próprio sistema cria em torno de nós, através da atuação dos chamados algoritmos. O que é o algoritmo? É uma lógica de articulação dos dados e informações que nós produzimos navegando, e essa lógica, de certa forma, vai direcionando os nossos passos pela rede, e, se nós não tomarmos cuidado, vai condicionando as nossas escolhas. Então, começa a apresentar só postagens ou ideias que são mais ou menos casadas com aquilo que a gente curte, que a gente compartilha, que a gente procura, pesquisa no Google. E aí, de repente, a gente pode se fechar num mundo muito particular, e esse ambiente da internet, que seria para nos abrir ao mundo, de repente nos isola numa bolha, e aí sair dela, de repente, fica um pouco complicado. Então, esse é um risco. O risco, às vezes, da perda da privacidade, ou de sermos estimulados a um consumo desenfreado. Basta você pesquisar um produto, tênis, preço do tênis, no Google, você começa a ser bombardeado por anúncios de sapatarias e compras de internet daquele produto, de repente, por impulso, você vai embarcando. Então, esses são alguns, só para a gente responder rapidamente.